tudo bem? Vamos lá para mais um episódio do Radar Geográfico e hoje eu tenho a honra de estar aqui com um colega, professor Paulo César Batista, que é graduado, mestrado, doutorado em Sociologia e é professor da rede pública e privada aqui do município do Rio de Janeiro. E ele vai conversar com a gente hoje sobre Estado, religião, redes sociais, ou seja, temos bastante assunto, não é isso, Paulo? É isso aí. Então, em primeiro lugar, eu agradeço o convite, É você aqui. obrigado, e a oportunidade de conversar um tema que é importante. Para aqueles que acham que religião e política não se discute, eu acho que a gente vai ter uma boa conversa, eu acho que a Tem gente muita vai. discussão, né? Muita discussão. Bom, eu vou começar daí, tá? Muito bem. Religião e política dentro da história do Brasil. O que a gente está vendo hoje, eu não sei exatamente hoje, mas de uns anos para cá, que a gente vê que essas relações estão se tornando, vamos dizer assim, conflituosas, né? E eu queria que você começasse explicando para a gente, já que você é um pesquisador da área, isso é algo novo ou é algo cíclico que já aconteceu no passado, mudou, agora voltou? Explica para a gente, por favor. Essa pergunta é muito boa. Na verdade, religião e política, essa mistura, a presença da religião com a política, ela é estrutural, ela é desde o início do Brasil, eh, remonta à nossa colonização, né? A ligação da Igreja Católica, por exemplo, desde a época do padroado, a relação com o Estado, passando pela presença da Igreja Católica, sobretudo, e aí a gente está falando religião. Nesse caso, a gente tem que fazer o recorte que é a Igreja Católica, nesse primeiro momento, e ela teve uma atuação política importante, por exemplo, até a ditadura militar e até mesmo no processo de redemocratização. Então, religião e política, religião e Estado, não é algo novo, é algo estrutural no Brasil. O que muda, talvez, dos anos 2000 para cá, é com a emergência de novos atores políticos, no caso, igrejas pentecostais, sobretudo neopentecostais, se apresentando como atores políticos, como interlocutores no mundo da política, trazendo para a política uma gramática religiosa, elementos religiosos importantes. Aí a coisa ganha um boom. E é o que a gente verifica hoje, que não é exatamente novo, mas essa configuração é uma configuração recente. E quando você está falando dessa presença dos anos 2000 para cá, me corrija se eu estiver errado, não só em relação à sociedade como um todo, esses grupos religiosos passam a pautar algumas questões, Uhum. mas inclusive no processo eleitoral, né? Quando a gente vê o crescimento de religiosos, tanto no nível municipal, estadual, federal, já tem vários representantes desses grupos, como deputados, senadores, vereadores, é isso? Exatamente, nesse processo. Na verdade, eu falo do anos 2000, mas ele é um pouco anterior. Aham, Final dos anos 80, grupos religiosos já começaram a se articular sim. e começaram a ter uma presença dentro do Estado, no mundo da política, para fazer valer os seus direitos e seus interesses. Daí, Que é algo totalmente sem legítimo, né? dúvida, não, Não se trata de. nenhum problema. E se tornando atores políticos e ocupando o Estado. Então, isso começa ali no final dos anos 80, nos anos 2000, tem esse boom. E a gente hoje tem um elemento extraordinário que é a chamada bancada evangélica, que é um Exatamente. grupo lá suprapartidário de pessoas que estão ali dentro defendendo pautas morais e pautas institucionais de interesse dessas próprias igrejas. Então, de fato, é uma ocupação do espaço político com elementos religiosos. Isso é extremamente importante E e aí que, visível, né? e aí que começa o conflito, né? Porque a gente Exato. começa a ver desses grupos tentando impor algumas questões éticas e morais, mas com fundamento religioso, né? Aí, Exato. Isso aparece geralmente quando eu levanto essa discussão com os alunos sobre a laicidade do Estado, até que ponto essa mistura, essa aproximação ela é saudável ou não. Alguns alunos questionam, poxa, mas como assim a presença e tal? E eu estimulo o debate e alguns colocam, não, olha, se é uma democracia, todos os grupos têm que ter voz, todos têm que se sim, expressar. sim. O problema está
que nessa relação delicada, quando, por exemplo, em nome da religião, coloca-se pautas religiosas, valores religiosos para o conjunto da sociedade, elementos de um grupo particular, por exemplo, colocados como se fosse para toda a sociedade como um Sim. todo. Aí é que o conflito se instaura. Bom, e no caso da escola não é muito diferente, né? A escola faz parte da sociedade. Se na sociedade esse processo está acontecendo, dentro da escola não é muito diferente. A gente vê que determinados grupos religiosos também passam a tentar colocar as suas pautas dentro da educação. E eu acho que paralelamente, não sei se você concorda, mas a gente começa a ver também grupos políticos indo na mesma direção. E a escola então vira um palco desses conflitos, Uma arena. uma arena, né? Uma arena de disputa, na verdade. Assim, parte-se da premissa aí, a gente começando primeiro pela questão dessa presença da religião na escola, como eu disse, ela já por exemplo, a questão do ensino religioso, ele é contemporânea à própria história do Brasil. Uhum. Afinal de contas, foi a Igreja Católica que assumiu a educação no Brasil desde os seus primórdios, com as suas escolas confessionais e Aham. tal. Muito bem. E depois, com a escola pública, né, a Igreja sentiu a necessidade de manter essa vinculação, essa presença dentro da escola. Eh, e aí, com o passar do tempo, com o passar do tempo, a Igreja Católica ela nunca deixou de estar presente na educação pública. Apenas em um momento, o ensino religioso foi na Constituição, na primeira Constituição republicana, que não havia o ensino religioso na escola pública. Certo. Depois vai voltar com Vargas, que precisava do apoio, a Igreja mobilizou intelectuais católicos e ela volta à escola pública. Muito bem, então o ensino religioso ela perpassa a escola pública Desde o início, né? desde sempre, né? E agora, o que muda é que outros grupos religiosos querem estar presentes também, partindo da premissa que a escola é uma formadora de consciência crítica, Sim. uma formadora de valores e tal. Então, quer dizer, há uma disputa pelo currículo. Né, no sentido, no afã de tentar formar mentes e formar corações também. Tem um trabalho interessante aqui no Rio de Janeiro, é uma dissertação de mestrado, se eu não me engano, da Sara Laurindo, aqui da UERJ, inclusive, que ela vai falar sobre essa disputa na Alerj, né, nos discursos da Alerj. Aham. E ali ela mostra para a gente como alguns políticos têm um discurso quase que de recristianização da sociedade através do ensino religioso, no caso, dentro da escola, né? Então, eles acreditando que é uma refundação da sociedade a partir de valores religiosos. Então, quer dizer, esses grupos religiosos tentam se articular para interferir no currículo escolar, se fazer presente nas discussões da escola. Mas, na prática, isso não acaba muito acontecendo, isso nessa divisão não é igualitário, porque a Igreja Católica ela é a mais organizada nesse sentido. Você tem alguma presença evangélica e Uhum. das outras religiões é praticamente inexistente, né? E quando você questiona isso, na minha pesquisa eu questionei isso, eles alegam, olha, é a laicidade do Estado não é contra a religião, mas permite a presença da religião, esse é o discurso É. nativo, né? eh, fa- Permitindo que todas se manifestem. E aí eu falo, bom, mas nem todas, bom, mas aí é uma questão deles, né? Eles não querem se manifestar. Nós estamos organizados, nós nos manifestamos e nós ocupamos esse espaço. Então, essa é a lógica, mais ou menos, que acontece, que orienta, na verdade, que orienta essa tentativa da presença da religião dentro da escola. Eu lembro que há alguns anos atrás, eu não vou me lembrar exatamente de qual governo, mas houve uma discussão muito grande em relação ao ensino de ciências, Hum. né, de trazer a ideia do criacionismo
né? Então, poderia falar do processo de evolução, mas Uhum. teria que se falar também do criacionismo do mundo sendo criado, o universo sendo criado por Deus e tudo mais. Eu lembro que isso na época foi bastante discutido, mas foi praticamente imposto, né, aos É. professores e professoras que tratassem disso dentro de sala de aula, fora do ensino religioso, né, com seus alunos e alunas. Bom, de fato, isso está na esteira dessa discussão, mas ela não vingou muito, não. Os É. professores, de uma maneira geral, é letra da lei, mas na Na prática prática, isso. não acontece. Agora, claro, os professores de ensino religioso, e no caso específico do Rio de Janeiro, que é o ensino religioso confessional, que não é uma exclusividade nossa, é aqui no Acre, na Bahia e no Ceará adota-se o ensino confessional, aí sim, nessas aulas de ensino religioso confessional, apresenta-se essa vertente de pensamento, né, essa abordagem, digamos Ah, assim, desculpe, essa abordagem. agora eu fiquei curioso. Como é que acontece nos outros estados, então? Então, nós temos esses 4 estados que adotam o modelo confessional, Aham, e aí, claro, ele é confessional, mas ele continua sendo facultativo, o aluno pode se inscrever ou não, e ele se inscreve dentro da sua confissão religiosa. certo. Muito bem, isso na lei está dizendo isso. Mas na prática, você tem pouquíssimos representantes de outras religiões, você Aham, tem as religiões majoritárias, de matriz cristã, você tem professores católicos, professores evangélicos, evangélicos e um ou outro das religiões de matriz africana, mas são pouquíssimos. certo. Então, essa é a estrutura legal, né? Isso é o que está dito na lei. Nos outros estados, adota-se o modelo pluriconfessional ou interconfessional, que alguns estudiosos vão falar, olha, acaba sendo confessional na prática, interconfessional ou pluriconfessional. A diferença é que esse tipo de modelo seria meio que uma média, um acordo entre essas religiões para tentar apresentar elementos comuns, que, de novo, acaba sendo priorizadas as religiões majoritárias judaico-cristãs. Aham, Né? Talvez um mais fora da curva seja o modelo de São Paulo, que seria o ensino religioso, história das religiões, aí numa outra pegada, sim, sim. que seria o que está previsto na BNCC, que seria o ensino não confessional, né? Agora, esses outros modelos, e aí, bom, a minha pesquisa identificou isso, dialogando com outras pesquisas, que infelizmente nem todos apresentam o ensino religioso de uma forma isenta, plural, e acaba puxando a sardinha mais para o seu próprio lado. Sim, Isso é exatamente assim, essa é sim, exatamente a sim. expressão que alguns professores afirmaram enquanto eu os estava entrevistando. Olha, a Aham, gente acaba puxando a sardinha para o nosso lado e tal. E infelizmente, isso acaba se repetindo em outros estados, colocando em xeque a legitimidade do ensino religioso, né? sim. E eu vejo também uma outra questão que é a legislação que fala do ensino eh, da origem, né, de povos africanos, da história da África, dentro do ensino. E o que a gente vê é que tem determinados grupos, existem determinados grupos que se colocam contra isso, né? E a maioria das vezes também estão ligados a esses grupos religiosos que, ao mesmo tempo que querem valorizar o seu, não querem, vamos dizer assim, dar luz a esses conteúdos sobre a África e povos originários também associados, né? Os depoimentos são muitos nesse sentido, assim, de pessoas que vão apresentar, seguindo a legislação, apresentando a história, a cultura africana, Aham, e aí, em muitos lugares, eles acabam associando isso à religiosidade de matriz africana, e aí os depoimentos são imagino. terríveis, né? E não necessariamente de ensino religioso. E aqueles que são professores de ensino religioso, eles relatam a dificuldade como é que se diz? Ah,
Obstáculo? Não. Obstáculo quando a pessoa é deixada de lado intencionalmente, Aham, aham. né, negligenciado. Enfim, os professores de ensino religioso relatam situações assim de que são preteridos, né? E há um movimento meio que entre professores e até mesmo por parte de direções, quando esses professores vão assumir aí um depoimento de uma professora que transformou essa experiência dela na sua dissertação de mestrado, ela vai dizer: chega o professor católico de ensino religioso, a direção recebe de braços abertos. Chega o professor evangélico de ensino religioso, a receber de braços abertos. Quando foi a vez dela, e quando ela falou: olha, Ela eu não sou se professor. sentiu acolhida, né? Nem um pouco. E ele falou: olha, aí é complicado. Você é professora de ensino religioso de matriz africana, é complicado, mas você vai falar do quê? Inquirindo ela de uma forma que os outros não foram inquiridos. Sim, Então, sim. a resistência é terrível, há um processo de apagamento, na verdade, dessa religiosidade de matriz africana. É, entrando mais na sua pesquisa específica, você trabalhou com um grupo chamado Pastoral da Educação, né? Dentro do teu doutorado, não é isso? Sim, exato. E aí eu queria saber que tipo de discurso que você viu nesse grupo, né? Porque quando a gente fala de pastoral da educação, a gente espera que se discuta educação. Exato. E parece que não foi isso, né? É verdade. Quando eu comecei a pesquisar esse grupo, pela força da pandemia, porque na verdade eu gostaria de ir nas escolas, encontrar esses professores, acompanhar as aulas deles, fazer uma etnografia tradicional. Mas por causa da pandemia, distanciamento social, isolamento social, as escolas ficaram fechadas. Eu fui apresentado por uma colega para esse grupo, que era o grupo virtual da Pastoral da Educação. E iniciei a minha Certo. pesquisa ali. É um É, grupo de WhatsApp? é um grupo de De WhatsApp. WhatsApp. Perdão, desculpa, esqueci Não, de não. É, detalhar. É um e grupo de WhatsApp. numeroso? Quando começou, tinha 50 e tantos membros. Hoje, da última vez que eu vi, já estava com 130. Ele aumentou e é um número variável. Entra e sai, porque Sim. há uma divulgação por parte da coordenação para que outros professores integrem. Mas ainda assim é um número pequeno em relação à quantidade de professores de ensino religioso que tem no Estado. Não são muitos, mas no grupo virtual ainda assim eram menores. Mas no caso, um adendo aqui, era o grupo virtual da Pastoral da Educação, mas de professores católicos, Entendi. Ah, tá. organizado Só católico. exclusivamente Tá, eu te católicos. interrompi, me desculpa. Você entrou para esse grupo por conta da pandemia e para Exato, fazer tua exatamente, pesquisa, né? exatamente. Ali eu comecei a fazer o meu levantamento ali e no intuito de ver como as informações, como o ensino religioso ele era pensado ali dentro desse grupo. E eu fiquei 3 anos acompanhando esse grupo. Na verdade, eu ainda estou, mas agora o grupo já tem uma outra dinâmica, que ele foi fechado e somente a coordenação Ah, tá. se manifesta. No grupo Certo. principal que eu me refiro. E aí, para minha surpresa, depois que eu fui tabular os resultados e fazer todo o registro, eu acabei percebendo que o tema ensino religioso, ele aparece, mas não aparecia com tanta ênfase, com tanta paixão quanto outros temas que apareciam. E como eram, Surpreendente. exatamente, como era um período ali, já depois da eleição, eu entrei em 2009, já era o início do governo Bolsonaro, né? Então, 19, né? 19. 2019, exatamente. Ali ainda estava quente a eleição recém-terminada, a posse de um novo governo e tal. E ali, volta e meia, eu percebia que algumas pautas políticas elas geravam bastante discussão e bastante debate no grupo. E aí eu fui percebendo qual era a natureza desse discurso político que estava ali. E era um discurso associado mais às pautas da extrema-direita. Isso me chamou tanto a atenção que acabou virando meio que, é, não o foco, mas um dos focos que me chamou a atenção nesse grupo. E foi uma surpresa para você? Foi uma surpresa. Eu realmente não achava que esse tipo de discussão apareceria ali no grupo, né? Eu estava mais interessado em ver troca de experiências sobre Uhum. o ensino religioso, troca de materiais, o que que se falava e tal.
ok, volta, claro, isso aparece no grupo, mas sem despertar tanta paixão, Aham, né, nos participantes. Mas quando tocava em temas como, por exemplo, aborto, ideologia de gênero e coisas desse tipo, isso aí já despertava um debate maior no grupo. E é isso, de fato, eu falei, opa, temos algo aqui a pensar. Eu diria que, nesse caso, alguns autores falam isso, o campo apresentou as suas pautas. Eu tinha uma pauta, mas o campo me apresentou as suas próprias pautas. Inclusive, eu estou terminando um artigo agora exatamente sobre isso, falando sobre esse aspecto da minha pesquisa. Eu vou fazer outros, mas aham. esse me parece bastante contemporâneo e bastante ligado a essa nossa controvérsia pública, religião e política. E então, indo por esse lado, né, como é que você vê as redes sociais nos dias de hoje, principalmente os chamados grupos de WhatsApp, né? Como é que você vê essas mídias, essas redes funcionando como um veículo de difusão dessas ideias mais afinadas, vamos dizer assim, com a Aham. extrema-direita? Eu penso que agora essas plataformas digitais, esses grupos WhatsApp, virou um novo púlpito. Se antes a pessoa tinha contato com certos discursos no sermão, nos encontros paroquiais, nos encontros locais das suas igrejas e tal, essas redes sociais agora viraram verdadeiros púlpitos de um alcance extraordinário. E aí, discursos que eram feitos em pequenos grupos, eles agora passam a ser feitos em grandes grupos, né? Certas pautas, elas ganham uma visibilidade e dentro da lógica das redes sociais, muitas das vezes num discurso mais emocional e tal. Então isso ganha uma visibilidade muito grande, uma projeção muito grande. E, claro, e não ficando preso dentro do próprio grupo, tem um poder de multiplicação extraordinário, que é uma pessoa que recebe uma informação, um determinado discurso num grupo, ela coloca aquilo no grupo da família, em outros grupos, Sim, acaba então, ganhando uma o, difusão. exatamente, o poder de multiplicação é extraordinário. E os grupos religiosos e políticos, Sim. né, perceberam a força dessas plataformas. Né, e, na verdade, a gente vê que de vez em quando esses assuntos voltam à tona, principalmente relacionados aos períodos eleitorais, né? Aham. Eu lembro da eleição de 89, né, quando o tema do aborto Uhum. foi colocado, como Lula Sim, teria, sim, sim. Uma enfim, pauta moral, uma né? pauta Sempre moral de reaparece. apoiar e cobrar o Uhum. aborto, né? E de repente você vê hoje Reaparecendo. quase 40 anos depois, continua acontecendo, só que agora com a repercussão, com o apoio das redes sociais, né? E como é que você vê o futuro para isso? Você vê possibilidade dessas redes sociais mudarem o seu foco ou a sua forma de atuação, de agir, ou vai continuar e daí para pior? É. Assim, a democracia ela está sendo colocada em xeque, né? Justamente pela presença dessas redes sociais e pela força delas. E como e também a gramática das redes sociais, o tom, a linguagem que é utilizada, o apelo emocional, quando eles são utilizados por esses discursos políticos, né, eles ganham uma visibilidade. Como geralmente são em nichos específicos e essas pessoas estão em grupos, num viés de confirmação, né, para ter o seu viés de confirmação em grupos próximos, a gente tem algo a ser pensado aí, realmente debatido em termos da qualidade da nossa democracia. Uma vez que presos dentro desses nichos, a possibilidade do dissenso é menor, porque Aham. na verdade as pessoas ficam falando aquilo que elas querem ouvir para aquelas pessoas que querem ouvir o que elas estão falando. Então não há um ciclo muito fechado. Ao mesmo tempo que se negam a ouvir outros grupos. Então você Exatamente. fica apenas com um viés, Exato. né? Um Com um viés de único lado. confirmação e E dentro, aí preso dentro da sua própria bolha, né? isso, e aí Exato. isso reforça, retroalimenta, né, Exato. de uma maneira assim
Exato. E aí a gente, nós, intelectuais públicos, nós educadores, os políticos também precisam pensar novas estratégias e novas formas de comunicação que não pode prescindir das redes sociais, não pode prescindir da Uhum. tecnologia, mas usá-las ao favor da qualidade da democracia, a qualidade do debate público. Isso é fundamental. Porque num momento que hoje a gente vê fake news, a gente vê inteligência artificial fazendo imagens e, enfim, Vídeos, falsificando né? vídeos, né? É, Imagens, vídeo e voz, né? voz, é tudo, né? Na verdade, Exato. é, como é que a gente fica? Porque, na verdade, a gente tem muita gente, muitas pessoas apoiam que realmente todos os campos políticos têm que estar presentes nas redes Sim, sociais, sem não tem como dúvida. abrir mão disso. Mas a gente não pode usar as mesmas estratégias que Claro. esses grupos mais, vamos dizer, Espalhadores de fake news e tal. e como combater isso? Como estar dentro da rede social sem se sentir seduzido por esse discurso de ataque, de ofensa, de tentar deslegitimar o outro lado, né? Ou os outros lados, né? É. Então, assim, a presença das redes sociais é fundamental. Ela não podemos prescindir como uma ferramenta de comunicação importante. E o fundamental é fazer um discurso direto, um discurso honesto, um discurso que de fato vá tocar na mente, mas que também utilize o aspecto emocional também, porque a política não se faz só com a racionalidade. Sim, sim. A política ela lida com os afetos também, com os anseios mais profundos. Então, não deixar-se levar por esse outro lado que tenta, de uma forma pouco ética, para ficar no mínimo, né? Pouco ética das redes sociais e do potencial delas, utilizar as redes sociais, mas numa linguagem assertiva, numa linguagem direta, mas numa linguagem que toque mentes e toque corações também, sempre no intuito de qualificar o debate público. Isso é fundamental. E a escola? Como é que a escola pode contribuir para esse debate? Exato, aí é um grande nó. Primeiro, que os nossos alunos eles estão imersos totalmente nas redes sociais. Eu fiz um levantamento agora em algumas escolas da Aham. quantidade de horas que eles passam nas redes sociais. Eu fiquei impressionado, né? E ao ponto de até alguns alunos mesmos, quando eles viram ali naqueles mecanismos que dá para você contar a quantidade de horas que ficam, eles ficaram impressionados que eles Tinha noção, né? não tinham noção do quanto tempo eles estavam ali dentro. Muito bem. Então, considerando isso, que essa presença é massiva, a gente tem que fazer um trabalho de ensiná-los, orientá-los, melhor dizendo assim, a fazer uma curadoria, né, cercar-se de boas informações. Eu costumo falar com eles: olha, a gente tem que burlar o sistema, burlar o algoritmo, se deixar ouvir, se deixar influenciar por diferentes discursos, por diferentes possibilidades. Por exemplo, se você fica curtindo ou acompanhando somente um tipo de conteúdo, você vai ficar preso dentro de uma bolha. Então, que você veja, que você tenha influências diferentes e Aham. faça o julgamento e perceba que o que aparece nas redes sociais é uma vida editada, é um discurso editado, e à medida em que você se expõe à diferença, à pluralidade, você tem uma capacidade maior de pensar e tirar as suas próprias conclusões. Eu acho que é libertá-los da bolha, furar a bolha. Essa é uma orientação que eu costumo dar para os meus alunos. Nesse contexto que a gente está falando de fake news, enfim, dessa participação, como é que você particularmente pensa a questão da regulação das redes sociais, né? Chamada regulação da internet? Como é Uhum, que você vê isso? Porque muita gente, inclusive não só do campo mais à direita, muita gente fala do lado mais à esquerda, uhum. vamos dizer assim, que isso é uma interferência muito grande, que é o fim da liberdade de expressão, que a coisa não é por. Como é que você vê isso? Eu vejo como uma Aham, falsa polêmica, aham. porque na verdade todas as esferas da vida social elas são reguladas. Todas as É. empresas têm precisa seguir regulamentos, precisa seguir a legislação. Então, a rede social, ela parte de um conceito fundamental da liberdade de expressão. Então, qualquer um pode abrir um canal,
Sim, enfim, sim. né, para poder se manifestar e fazer o seu discurso e tal. O que O não, que é salutar, na sem minha dúvida opinião, alguma, né, esse é a a gente não ficar na dependência de determinadas pessoas claro. apenas que têm a voz, vamos dizer Essa é assim. a grande revolução da internet, veio para ficar e não é essa a questão, Aham, né? Então a liberdade de expressão ela continua sendo salvaguardada, mas o que alguns grupos tentam trazer, poluir o debate público, é que na verdade eles estão interessados em manter, então olha só que absurdo que eu vou dizer, eles querem ter o direito de continuar propagando fake news, mentiras e sem ter nenhum tipo de regulação, né? Então, na verdade, é um falso debate, é uma falsa discussão. Não está em questão a liberdade de expressão, mas tornar mais claro que os crimes que são cometidos, né, digamos, na vida offline, eles continuam sendo crimes isso. também no online. Então, isso é isso. Então, é uma falsa polêmica que não é disso que se trata, mas no debate político está poluído por essas pessoas que se valeram e ganharam notoriedade, ganharam projeção com o bizarro, né, com mentiras e etc. Realmente E que isso, inclusive, é a lógica das redes sociais, né? O sim, bizarro, o chamar atenção, o o escandaloso, impactante, o né? impactante, que chama atenção, que gera engajamento, que gera curtidas e tal. Então, isso é um debate interessante, mas importante. Não confundir as coisas. Liberdade de expressão é um valor. É um princípio fundamental, isso não está em xeque, Inabalável, é né? inabalável, mas o que se quer é regular a potencialidade de crimes que as redes sociais e a internet possibilitam, em E nome do anonimato, né? sim, 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 escondido atrás de uma Exatamente, de tela, um achar que pode teclado, fazer etc. tudo, né? Eh, Pensando no futuro, juntando as 2 pontas, né, você falou num primeiro momento da religião, do Estado laico. Como é que você vê o futuro desse Estado laico, né, porque a gente está indo num crescente, né. Sim. Então, de ataques a esse Estado laico, ou tentar diminuir Uhum, essa questão. E do outro lado, da educação. Como é que uhum. você vê o futuro, tanto da educação, de uma educação mais plural, de uma educação mais abrangente, do ensino religioso, que consiga atingir todos os credos, né? E desse Estado laico que está sendo, vamos dizer assim, cada vez mais agredido. Como é que você vê o futuro disso? Sua pergunta tem duas partes Isso. enormes aí para Temos tempo, né, Marco? vamos Temos tempo. separar. Sobre essa da questão da religião no debate público, no debate político, isso é um dado da realidade. Não vejo retrocesso nesse sentido. Eu olho com uma certa preocupação, porque esses grupos que perceberam que trazer a gramática religiosa para a arena política, isso traz dividendos políticos. Uhum. Isso já está, isso, eles perceberam isso, então vão continuar utilizando-se da religião para conseguir votos, para ter projeção e tal. Então, é, um artigo que eu tenho, que eu estou rascunhando, inclusive, eu estou tentando fazer um mapeamento das iniciativas Hum, de grupos religiosos dentro das escolas públicas em interessante. diferentes estados, mas há um perfil. Quem são esses agentes políticos que estão propondo, por exemplo, intervalos bíblicos, espaços para pregação, eh, tornando a Bíblia material didático em vários estados Eu do vi Brasil, isso. né? Não são iniciativas isoladas, Aham. né? Mas há um perfil claro de quem são esses políticos, partidos, linhagem, ou melhor, perfil ideológico desses grupos que estão tentando, digamos assim, colocar mais explicitamente a religião dentro da escola pública, claramente com intenções eleitorais, claramente com intenções políticas, porque, de novo, quero enfatizar isso, isso traz dividendo político, Aham. né? Então, uma instrumentalização desse discurso religioso dentro da escola pública. Então, isso é um dado. Então, eu vejo com muita preocupação, mas a gente, por outro lado, assim, é, o poder judiciário em vários desses estados estão barrando
essas iniciativas em nome do Estado laico, em nome da laicidade do Estado, né, dos limites do Estado e religião, o que não significa ser contra a religião, isso é importante dizer, que os grupos religiosos Sim. sempre levantam isso, é contra, não, não é contra a religião, mas entender que há um espaço para cada coisa. Então, em relação a essa ideia do Estado laico e tal, e da presença da religião, a gente entrou meio que num caminho sem volta. E aí, de novo, qualificando o debate político e aqueles que são religiosos, mas que têm uma visão mais progressista, precisam se colocar, precisam Que não são apresentar. poucas, né? Não são poucos, Mas estão exato. calados, né? Exatamente. E a gente tem, por exemplo, um pastor Henrique Vieira, por exemplo, que no Marina Silva, são vozes progressistas e tal, e outros também no âmbito católico, que precisam se posicionar mais claramente e combater esse avanço crescente, tá? Que isso é um caminho, infelizmente, um caminho sem volta. Eu olho com preocupação. E em relação ao ensino religioso na escola pública, é um problema. Aqui, por exemplo, uma coisa é o que está a legislação, uma coisa é o que está na legislação, outra coisa são os que os professores fazem, a autonomia pedagógica, não que os professores fazem em sala de aula. E aí a gente, é, como não há, isso é uma coisa que eu já identifiquei lá na tese de doutorado, mas na verdade, confirmando o que outros autores já tinham falado, há um problema da formação desses professores. Sim. Investir mais na formação deles. Por exemplo, nós temos quase nenhum curso de licenciatura em ensino religioso. Então, que não esteja vinculado a nenhuma Aham, aham. religião. Certo. Então, já que faz parte da educação, já que está presente no currículo, então o Estado precisa assumir o seu papel de fomentar novos cursos de licenciatura em ensino religioso e qualificar esses professores, falando que a religião é um dado, é um fenômeno social extremamente importante. Ele está presente na nossa Sim, cultura desde sempre, não podemos negá-lo, isso. mas apresentá-lo num viés laico, num viés não confessional, mostrando a riqueza, os valores, a contribuição que a religião tem que dar, que a religião já deu para a cultura, das diferentes religiões, das Isso. diferentes matrizes. Há uma riqueza aí, na religião enquanto fenômeno social. Mas o ensino religioso ele não pode ser ele não pode ser monopolizado por grupos que querem transformar a escola, que é um espaço laico por excelência, um espaço público laico por excelência, como mais um espaço de evangelização das suas pautas e dos seus valores. Eu sou muito crítico em relação a isso. Embora seja católico, embora tenha sido professor de ensino religioso também, Aham. né? Isso para mim está muito claro. É. Eu queria te agradecer, Paulo, por ter vindo Rapaz, mas aqui. você falou que era rápido, eu não sabia que era tão Ninguém rápido. acredita. Não é verdade? Teremos assunto aqui para bastante tempo, aí, muito tempo ainda para conversar, mas a gente está parando por aqui. Quem sabe a gente depois volta para você com esses resultados daí da tua pesquisa, a gente aprofundar um pouquinho mais. Tenho certeza que a gente ainda tem coisa para falar. É pauta boa, é assunto bom, é assunto que rende. Eu agradeço demais o convite, espero ter ajudado nessa sua Não, iniciativa. nossa, Radar Geográfico é uma iniciativa maravilhosa. eu queria te Obrigado. agradecer a tua presença, tuas palavras. E é isso aí, gente. Voltamos na semana que vem com mais um episódio. Valeu, gente.